Ao chegarmos à porção 34, no início do livro de Números, entrando no quarto ciclo, o texto se abre com uma formulação que, à primeira vista, pode ser lida como uma organização populacional, mas que, na verdade, estabelece um princípio estrutural que sustenta todo o desenvolvimento posterior da porção. O texto introduz a contagem do povo, mas essa contagem não aparece de forma genérica. Ela é feita segundo critérios específicos: família, casa paterna, nome e posição dentro do conjunto. Esses elementos precisam ser distinguidos com cuidado. Primeiro, não se trata apenas de quantidade. Segundo, não se trata apenas de identificação individual. Terceiro, não se trata de organização logística apenas. O que está sendo estabelecido aqui é uma estrutura de posicionamento. Cada pessoa não é apenas contada, ela é situada. E essa distinção altera completamente a leitura, porque em uma leitura literal, o censo poderia ser entendido como uma preparação para deslocamento, organização militar ou até distribuição funcional. Mas essa leitura não sustenta o que o texto está fazendo, porque o que aparece aqui é que, antes de qualquer movimento, a posição é definida. E isso é decisivo, porque o texto não começa com um caminho, ele começa com a estrutura. Esse ponto se torna ainda mais relevante quando nós consideramos o contexto em que essa organização acontece. O povo está no deserto, ou seja, não há território consolidado, não há cidade estruturada, não há sistema externo que sustente essa organização. E ainda assim, a posição é definida com precisão. E isso desloca a lógica comum, porque normalmente a organização surge como resposta a um ambiente já estabelecido. Aqui acontece ao contrário. A organização é introduzida antes da estabilidade. Isso significa que a estrutura não depende do ambiente, ela antecede o ambiente. E esse princípio é desenvolvido ao longo da porção por meio de mecanismos concretos: a distribuição das tribos ao redor de um centro, a definição de posições específicas, a organização relacional entre os grupos. Ou seja, o texto constrói uma estrutura onde a posição não é isolada, a posição não é arbitrária e a posição não é autodefinida. Ela é sempre estabelecida em relação a um eixo. E é nesse ponto que a leitura tradicional começa a aprofundar o sistema. Esse sistema. Nas aulas do Rabino Avraham Ramovitz, que nós estamos utilizando aqui como base, esse movimento é desenvolvido não apenas como uma organização externa, mas como uma estrutura de relação. E ao recorrer às fontes midrashicas, especialmente ao desenvolvimento apresentado no Midrash Bamidbar Rabbah, a partir do verso que descreve a contagem dos primogênitos, surge um elemento adicional que altera ainda mais a compreensão desse censo, porque nesse desenvolvimento a contagem deixa de ser entendida como registro e passa a ser entendida como resposta a uma posição previamente assumida. Ou seja, não é a contagem que define a posição, é a posição que define quem entra na contagem. E isso não altera o texto, mas altera completamente a forma como ele é compreendido, porque a partir desse ponto, a porção deixa de ser apenas uma organização do povo no deserto e passa a ser uma estrutura que define como a posição é estabelecida antes de qualquer movimento e como essa posição determina a própria possibilidade de deslocamento sem dispersão. A partir do que foi estabelecido no início, especialmente na forma como o texto organiza a contagem, surge uma questão que não pode ser ignorada quando a leitura avança.
Se cada indivíduo é situado dentro de uma estrutura, o que exatamente define essa posição? À primeira vista, poderíamos assumir que essa definição se baseia apenas em critérios formais, tribo, linhagem, função, mas essa leitura não se firma quando nós acompanhamos o desenvolvimento apresentado nas aulas que estamos utilizando como referência. Na aula sobre Bamidbar, do Rabino Abraham Ramovitz, o ponto de partida para essa questão é o verso que descreve a contagem do primogênitos. E ela é realizada como foi ordenado. A partir desse censo, o Rabino Abraham recorre ao Midrash Bamidbar Rabbah, capítulo 4, que introduz uma distinção que altera completamente a compreensão da estrutura apresentada. Segundo esse desenvolvimento, os Leviim são descritos como aqueles que, em um momento anterior, responderam a um chamado e se posicionaram de forma específica. Essa posição não foi apenas funcional, ela foi relacional. E é nesse contexto que o Midrash apresenta a formulação: eles se juntaram a mim e eu me juntarei a eles. Essa frase precisa ser lida com precisão. Ela não está descrevendo um estado, ela está descrevendo um movimento. Primeiro, eles se juntaram. Depois, eu me juntarei. Ou seja, a relação não é automática, ela responde a uma posição anterior. E isso altera completamente a leitura do censo, porque a partir desse ponto, a contagem não pode mais ser entendida como um ato neutro. Ela passa a ser entendida como reconhecimento de uma relação. Essa leitura se torna ainda mais clara quando o próprio desenvolvimento apresentado na aula destaca o contraste com os primogênitos. Ao se afastarem, no episódio do bezerro de ouro, eles não deixam de existir dentro do conjunto, mas deixam de ocupar a mesma posição dentro da estrutura relacional que está sendo construída. Ou seja, a inclusão não é definida apenas por pertencimento formal, ela é definida por posicionamento em relação ao eixo. E isso nos permite estabelecer uma distinção que é central para a porção. Posição não é localização, posição é relação. Essa distinção resolve uma leitura equivocada comum, porque sem ela, a organização apresentada no texto pode ser interpretada como distribuição estática. Mas o que está sendo construído aqui não é uma distribuição, é um sistema relacional. Cada elemento não ocupa apenas um lugar, ele ocupa um lugar em relação a um centro. E essa relação não é neutra, ela depende de alinhamento. E por isso que a contagem não pode ser reduzida a número. Ela expressa uma condição. Quem se alinha entra na estrutura. Quem se afasta não perde existência, mas perde posição dentro da relação que sustenta o conjunto. E é exatamente isso que começa a aprofundar o eixo da porção, porque a partir desse ponto, não basta saber onde alguém está, é necessário saber em relação a que ele está. A partir da distinção estabelecida entre posição e relação, é possível avançar para um ponto que não está explícito na superfície do texto, mas que emerge com clareza quando a leitura é desenvolvida a partir das fontes. Se a posição dentro da estrutura depende de uma relação com o eixo, então essa relação não pode ser compreendida como um dado fixo. Ela precisa ser compreendida como um movimento. Esse ponto aparece com mais precisão na aula que nós estamos utilizando como base. Ao retomar o desenvolvimento do Midrash Bamidbar Rabbah sobre a contagem dos primogênitos,
Ali é formulação, se juntaram a mim e eu me juntarei a eles, não é apresentada como uma descrição simbólica, ela estabelece um princípio, porque o que está sendo afirmado ali não é apenas que existe conexão. O que está sendo afirmado é que a conexão responde ao movimento anterior. Primeiro ocorre a aproximação, depois ocorre correspondência. E esse ponto é reforçado na própria aula, quando se desenvolve a ideia de que essa relação não depende da distância física, nem da condição externa. Ela depende de direção. E isso altera completamente a leitura, porque a partir daqui, a relação com o eixo não pode mais ser entendida como algo dado, automático ou garantido. Ela precisa ser sustentada. Esse princípio é aprofundado nas mesmas fontes quando se introduz o conceito de união, David Coate. Mas é importante evitar uma leitura superficial desse termo. Não se trata de experiência emocional, não se trata de nada subjetivo, trata-se de correspondência estrutural, ou seja, quando a direção da pessoa se alinha, a relação se estabelece. Quando essa direção se perde, a relação se enfraquece. E isso não ocorre como um evento isolado, ocorre como um processo contínuo. Esse ponto é desenvolvido na aula ao afirmar que a presença não se afasta no sentido literal. O que se altera é a capacidade de relação, ou seja, não é a origem que deixa de estar presente, é a posição que deixa de corresponder. E isso resolve uma tensão importante, porque sem essa distinção, nós poderíamos entender que a conexão remete a algo externo, estável ou arbitrário, mas o que está sendo apresentado é o oposto. A conexão é constante e em potencial. O que varia é a correspondência. E é exatamente isso que transforma essa relação em um princípio de funcionamento. Porque não se trata de alcançar algo uma vez, trata-se de sustentar uma direção. E a partir desse ponto, torna-se possível compreender por que o texto estabelece a posição antes do movimento. Sem essa correspondência, qualquer deslocamento se torna desorientado, porque não há eixo que organize o percurso. E isso nos permite formular com precisão um princípio que emerge aqui. A aproximação não é consequência da relação, ela é a condição para que a relação se manifeste. A partir do que foi desenvolvido até aqui, e especialmente na compreensão de que a posição depende de uma relação e que essa relação se sustenta por correspondência, torna-se possível identificar com mais precisão como um dos eixos centrais das leis noéticas aparece dentro da própria estrutura da porção. Não é uma inserção externa, é uma consequência direta. Se a posição não se sustenta em relação a um centro, e essa relação depende de uma direção que precisa ser mantida, então a perda dessa referência não gera apenas a desorganização pontual, ela altera a própria forma como a realidade é percebida e utilizada. E é exatamente nesse ponto que a primeira lei noética, a proibição da idolatria, precisa ser compreendida com mais precisão. Porque, nesse contexto, a idolatria não pode ser reduzida a ideias de substituição explícita de uma divindade. Ela precisa ser entendida como uma alteração estrutural de referência, ou seja, aquilo que é relativo passa a ser tratado como absoluto. Quando uma parte passa a operar como se fosse o eixo, quando a posição deixa de ser relacional e passa a ser autoafirmada. O que ocorre não é apenas um erro conceitual,
é uma ruptura da estrutura. E essa estrutura não se manifesta imediatamente como um colapso. Ela começa de forma sutil. Cada elemento continua existindo, cada função continua operando. A organização pode inclusive parecer intacta, mas a relação que sustentava o conjunto deixa de estar presente. E a partir daí, o que antes era estrutura começa a se reorganizar como dispersão. Esse ponto precisa ser mantido com precisão, porque o erro não começa quando tudo se perde, ele começa quando a referência deixa de ser reconhecida. É exatamente por isso que a lei não aparece aqui como uma proibição isolada, ela aparece como condição de funcionamento. Sem referência, não há orientação. Sem orientação, não há deslocamento sustentável. E sem deslocamento sustentável, o que existe não é caminho. É um movimento sem direção. E isso nos permite compreender que a idolatria nesse nível não é apenas um desvio religioso. Ela é a tentativa de sustentar a estrutura sem eixo. Ou, de forma mais precisa, a tentativa de transformar a própria posição em centro. E é exatamente isso que a porção, desde o início, impede, ao estabelecer que ninguém ocupa um lugar isolado. Todos ocupam um lugar em relação. Depois de tudo que foi construído, posição, relação, correspondência e referência, o próprio texto da porção apresenta a estrutura concreta que sustenta tudo. Que sustenta tudo isso. A estrutura não é simbólica, ela é descrita de forma extremamente precisa. Cada tribo no seu lugar, cada grupo em sua direção, cada função definida e principalmente um centro que organiza tudo. O acampamento não é apenas distribuído, ele é organizado ao redor do tabernáculo. Os Levim não são contados junto com os demais, eles são colocados ao redor do centro. E isso não é detalhe, é estrutura, porque o próprio texto insiste que cada um acampará junto à sua bandeira, cada um segundo a sua família e sua casa paterna, e que o movimento ocorre exatamente na mesma ordem em que essa estrutura foi estabelecida, ou seja, não existe separação entre organização e deslocamento. A forma como se acampa determina a forma como se caminha. Porque o texto não está apenas organizando um povo parado, ele está organizando um povo em movimento. E isso muda completamente o peso dessa estrutura, porque não se trata de uma disposição estática, trata-se de um sistema dinâmico que precisa se manter enquanto tudo se move. E é por isso que o centro não pode ser perdido, porque sem ele o movimento não preserva a ordem, ele dissolve a ordem. E é nesse ponto que a posição dos Levim precisa ser entendida com mais precisão. Eles não estão apenas mais próximos, eles ocupam uma função estrutural intermediária. O próprio texto define que eles acamparão em torno do tabernáculo para que não haja ira sobre o povo. Ou seja, eles não são apenas parte do conjunto, eles são o elemento que preserva a relação entre o centro e o restante da estrutura. Isso significa que o acampamento não é plano, ele é hierárquico no sentido estrutural. Existe um centro, um anel de preservação e um conjunto organizado ao redor. E isso precisa ser mantido porque é exatamente o que impede a dispersão. Agora, quando nós trazemos a aula do Rabino Abraham, eu me juntarei a eles para dentro dessa estrutura, o nível de leitura se aprofunda ainda mais.
porque ali não está sendo descrito apenas um evento, está sendo descrito uma lei. Eles se juntaram a mim, e eu me juntarei a eles. E a própria aula desenvolve isso de forma direta. A aproximação não é simbólica, ela é estrutural e ela depende de um movimento da própria pessoa. Não é que o centro se afasta. A aula é clara ao afirmar que a presença está sempre disponível. O que muda é a capacidade de relação, ou seja, a pessoa pode estar dentro do acampamento, pode estar dentro da estrutura e pode estar dentro da organização e ainda assim não está em relação. E isso é decisivo porque resolve um erro comum, achar que pertencimento garante conexão, porque isso mostra que não garante. Os primogênitos continuam existindo, mas perde condição dentro da relação. Os Leviim não se tornam especiais por essência. Eles se tornam porque responderam a um chamado e se posicionaram. E isso transforma a leitura, porque o eixo não é identidade, é resposta. E quando isso não é entendido, tudo começa a se nivelar. Tudo passa a ser tratado como equivalente. Centro, periferia, mediação, tudo vira uma coisa só. E é exatamente aí que começa a desorganização estrutural. Não quando o acampamento se desfaz, mas quando a diferença de níveis deixa de ser reconhecida. E esse ponto precisa ser entendido de forma mais clara. O que se vê hoje, em grande parte do chamado movimento noético, é a imitação do judaísmo sem estrutura. Pessoas adotando calendários, festas, símbolos e linguagens e chamando isso de posicionamento. Não é. Isso é forma sem eixo. E quando não há esse eixo, o que entra no lugar é pessoa. Então, começa a idolatria prática. Seguir Rabino como referência absoluta, repetir o que ele diz, sem construir base própria, organizar a vida em torno de lives, eventos e festas, como se isso fosse estrutura. Não é. Isso é dependência com aparência de espiritualidade. E o problema aqui não é apenas teórico, ele é estrutural e verificável, porque quando a relação deixa de ser como um eixo e passa a ser como uma figura, ocorre uma inversão. O que deveria orientar passa a ser seguido. O que deveria ser compreendido passa a ser repetido. E o que deveria ser construído passa a ser consumido. E a partir daí, a pessoa não se desenvolve. Ela se mantém em ciclo. E o resultado aparece na vida. Não há organização real, não há direção prática, não há base econômica e não há autonomia. A pessoa participa de tudo, mas não sustenta nada. Repete práticas, mas não ocupa posição. E muitas vezes entra em ciclos de doação e serviço sem crescimento real, porque está alimentando um centro substituto. E isso precisa ser entendido com precisão. Não é generosidade estruturada, é transferência sem construção. Não é serviço dentro de um sistema, é sustentação de uma figura. E isso é exatamente o que a porção impede. Na estrutura apresentada, ninguém se posiciona por imitação, ninguém ocupa lugar por afinidade e ninguém é centro por si mesmo. Existe um eixo que não depende das pessoas. Existe uma organização que coloca cada um em relação a esse eixo. E essa organização não é simbólica. Ela envolve vida inteira. Tempo, decisão, trabalho, sustento. Quando isso não existe, o que sobra é ou dispersão, cada um faz do seu jeito, ou concentração, todo mundo gira em torno de alguém. Nenhum dos dois é estrutura. E existe ainda um terceiro efeito, que é mais sutil e perigoso. A pessoa acredita que está avançando, porque está mais envolvida, mais presente, mais ativa.
Mas na prática, ela está apenas mais integrada ao mesmo ciclo de dependência, ou seja, mais participação, sem mais estrutura, mais prática, sem mais posição, mais envolvimento, sem mais construção. E isso precisa ser entendido com clareza. Por isso, a distinção precisa ser objetiva. Imitar a prática não é ocupar posição. Seguir pessoa não é estar em relação com o eixo. Participar de um movimento não é construir vida. E ainda mais, envolvimento sem estrutura é só repetição. Doação sem direção é só perda de recurso. Serviço sem posição é só manutenção de sistema alheio. Sem estrutura, tudo vira aparência. E aparência não sustenta nada. É aqui que a primeira lei noética aparece novamente. Porque a idolatria nesse nível não é apenas adorar a imagem, é substituir esse eixo. É quando algo que deveria estar em relação passa a ocupar lugar de referência. E isso acontece exatamente quando uma pessoa vira centro, uma prática vira fundamento e um movimento vira substituto de estrutura. Ou seja, não é apenas o que se segue, é como se segue. Se a relação não é com o eixo, mas com aquilo que o representa de forma parcial, isso já é uma distorção estrutural. E essa distorção não precisa ser declarada. Ela se revela no funcionamento. Dependência em vez de construção, repetição em vez de compreensão, consumo em vez de desenvolvimento. Por isso, idolatria aqui não é um termo religioso, é um critério de organização da realidade. Sempre que o centro é substituído, a estrutura se perde. E quando a estrutura se perde, tudo que permanece é aparência organizada, mas sem sustentação real. E esse ponto não fica apenas no campo conceitual, ele aparece na forma como a vida é organizada, porque nenhuma estrutura se sustenta sem base econômica real. E isso não é um detalhe secundário, é um dos principais critérios. Se uma pessoa diz que está em um caminho, mas não consegue organizar sua própria vida, não consegue sustentar suas decisões, não consegue produzir, manter fluxo, então não existe estrutura ali, existe intenção. E intenção também não sustenta. O mesmo vale para qualquer tentativa comunitária. Se não existe produção real, circulação de recursos, organização de trabalho e distribuição equilibrada, então não existe comunidade. O que existe é agrupamento dependente. E isso explica porque muitos movimentos se mantêm apenas enquanto há fluxo vindo de fora. Quando esse fluxo para, tudo desmorona, porque nunca houve estrutura. Havia apenas centralização. Por isso, uma estrutura real precisa integrar 3 coisas de forma inseparáveis: o envolvimento, presença ativa e responsável, a qualidade, produção consistente e real, fluxo, circulação contínua e organizada. São esses 3. Sem esses 3, nada se mantém. E quando esses 3 estão ausentes, o que se forma não é comunidade, é sistema de consumo. Então, o ponto final precisa ficar claro. Não se trata de rejeitar práticas, não se trata de rejeitar ensino e nem de rejeitar aproximação. Se trata de colocar cada coisa no seu lugar. Sem eixo, tudo se distorce. Sem estrutura, tudo se fragmenta. Sem base real, nada se sustenta. E a partir disso, a distinção deixa de ser teórica e passa a ser visível. Ou existe construção, ou existe imitação. E isso aparece na vida, não no discurso.